tivemos um pequeno problema aqui, mas aí voltando, por sua vez, né, os governadores de estado e o poder legislativo dos estados forneciam o apoio que o presidente da República precisava e também a maioria na Câmara e no Senado. Então, o que a gente observa aí nessa chamada política das oligarquias? Uma mão lava a outra. Eram mecanismos de controle de poder político exercido desde a esfera municipal, através dos coronéis, passando pelos estados e chegando até o poder federal, o presidente da República. A gente vai observar muito aí, né, a questão do clientelismo. O clientelismo são favores diversos que os coronéis, por exemplo, nos municípios, poderiam dar à população que votava. Era comum, inclusive, né, o coronel ele escolhia o candidato dele e ele já entregava uma cédula fechada com o voto naquele candidato. A pessoa apenas se apresentava, assinava e depositava o seu voto, imagina vocês, né? E o voto era em aberto, né? Então, se o eleitor tivesse também ali votando, ele sempre tinha acompanhando um jagunço e que via em quem aquele eleitor estava votando. Se fosse num candidato contrário ao que o coronel determinou que ele votasse, ele poderia sofrer uma sanção depois, de repente até um assassinato. Era muito comum isso no Brasil. Um exemplo também de um clientelismo é o que a gente às vezes até percebe, né? Que nesse Brasil todo as pessoas vendem o seu voto a troco de tão pouco. Dentaduras eram distribuídas naquela época. Uma enxada, gente, imagina vocês. Foices, enxadas, para o trabalhador, né, trabalhar na roça, no pesado, era dada como voto, a troco de voto. Ou emprego. O emprego era melhor ainda. E às vezes o coronel conseguia também conquistar junto ao governo do estado a construção de uma ponte, ou ainda uma escola, ou um hospital, algumas coisas que ele conseguia que era importante para a comunidade de uma certa forma. Mas lembrando que isso também facilita bastante a fraude eleitoral e outros mecanismos de controle das eleições, né? Então a gente vai perceber muito isso, a formação aí desses currais. Morto votava naquela época, né? A eleição de bico de pena era muito comum, que significava a mudança no número de votação contrária àquele candidato que, por hora, né, a situação não queria. Mas se de repente um candidato da oposição tivesse vencido, vamos pensar aqui, por exemplo, num deputado federal ou um senador da oposição, e eles não quisessem aquele cara lá, o que eles faziam? Eles simplesmente ignoravam a vitória daquele candidato, né? Nós vamos ter, por exemplo, também como mecanismo esse aí é chamado de degola, né? Quando a política não aceita, né, aquele candidato, não aceita a vitória daquele candidato, não reconhece a vitória daquele candidato. Isso a gente chama de degola. A gente vai ter também a política das salvações, a partir de 1910, né? Essa política das salvações que representou, por exemplo, a substituição de alguns políticos de oposição ao governo em algumas oligarquias estaduais e municipais. Então, veja vocês, tudo era mecanismo para que o poder federal e os poderes estadual e finalmente os poderes municipais estivessem todos entrelaçados, né? Eles estivessem juntos, presentes, né? Enraigados, ligados um ao outro. E aí você vai ver, por exemplo, a política do café com leite, que foi um mecanismo muito interessante, né? Foi esse revezamento entre os estados mais ricos e com o maior número de eleitores, que é Minas Gerais e São Paulo, né? Que vão permanecer no poder durante muito tempo, mas é bom lembrar que eles também tiveram suas dissidências, né? Trocando em linhas gerais, aí o que a gente percebe, né? Que esses dois estados, eles vão se revezar no poder, mas vai ter vai ter que haver um entendimento entre os governadores do estado, né? Para que eles também tenham alguma
algum ganho com isso. Então a gente vai perceber que pela política dos governadores, que foi um outro mecanismo também que a gente pode considerar de controle das eleições, a gente vai perceber que o presidente da República, ele não interferiria nos assuntos dos estados, né? E ele nomearia pessoas indicadas pelas oligarquias estaduais para exercer altos cargos dentro do poder público, né? Então, dessa forma, ficaria tudo bem. E o que o presidente da República ganharia com isso, então? Apoio político, né, para a presidência, claro, né, e na eleição de deputados e senadores que seriam aliados à oligarquia, que seriam aliados, no caso, ao presidente da República, tá bom? Bom, aí a gente tem outros mecanismos, como a gente já viu aí, que a gente falou agora há pouco da degola, né, quando de repente um candidato da oposição vencia uma eleição, era vitorioso, eles entravam com o chamado voto de degola, entrava com a degola. A degola era uma comissão verificadora de poderes. Por essa verificação de poderes, você poderia reconhecer ou não a vitória de um determinado candidato, né? E como que você não reconheceria? Bom, você implantaria, por exemplo, uma fraude. Diria que aquela eleição do candidato tal que você não queria, ela foi fraudulenta. Então você provava, claro, mas que era uma fraude também, que havia tido uma fraude na eleição daquele candidato e ela não era reconhecida. Era também uma forma, né, de a gente perceber aí um mecanismo que foi utilizado aí largamente. Nós vamos ver, inclusive, dentro desse contexto também, desse período aí em que os civis, representantes aí dessa oligarquia do Sudeste aí estiveram no poder, a gente vai perceber muito a questão social. Nas cidades a gente vai perceber movimentos sociais de revolta contra essa política, né? A gente vai perceber que o Brasil vai continuar agroexportador, o café vai ser a principal atividade econômica, isso vai ser muito bem representado através do Convênio de Taubaté, que foi assinado em 1906, foi uma política de valorização do café. Então, de certa forma, não vai haver muito incentivo à industrialização no Brasil, mas a gente vai ter alguma indústria no Brasil nesse período, e a classe operária que trabalha na indústria nesse período, ela sofre uma pressão muito grande, a situação dela é muito ruim, é bastante precária, porque não existiam leis trabalhistas, né? Nenhuma lei que protegesse esse trabalhador. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber também, dentro desse período das repúblicas das oligarquias, o surgimento dos primeiros movimentos operários no Brasil. Inclusive, a primeira greve geral, 1917, né? E é um movimento urbano, um movimento ocorrido em grandes centros, representando aí a insatisfação da população de uma forma geral em relação a essa política, a essa república que deveria ser de todos e não era de todos, era só de uma minoria. O movimento operário, ele reivindicava, por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho, pelo amor de Deus. Algumas fábricas cobravam que o funcionário trabalhasse 16 horas por dia, 14 horas por dia, não é? O salário era baixo e, em alguns casos, havia até mesmo castigos corporais. A gente vai observar também, de movimento urbano, a revolta da vacina obrigatória. Aconteceu em 1904, a população revoltada contra as atuações do governo na época de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, sem respeito à população, acabou passando por cima de tudo e de todos, derrubando barracos no centro do Rio de Janeiro para abertura de avenidas e novas construções, e a população então se revolta e diz que não quer tomar vacina. Essa revolta acabou gerando aí quebra-quebra na cidade do Rio de Janeiro, a população acabou virando bondes, matando os animais que puxavam os bondes, invadindo prédios públicos, né? E o governo acabou tendo que voltar atrás. Ele revoga essa vacinação contra a febre amarela, né? Que era obrigatória para facultativa, ou seja, vacina-se quem queira.
Mas não para por aí. A gente vai ter também a revolta da Chibata em 1910, que foi um movimento dos marinheiros, principalmente negros e mulatos, que sofriam ainda castigos corporais quando alguma coisa, algum trabalho que eles haviam feito não estivesse de acordo com os seus superiores, né? Então a gente vai perceber, esses são movimentos ocorridos nas cidades, né? Principalmente depois do projeto de revitalização da cidade do Rio de Janeiro, conhecido como Bota Abaixo, em que boa parte da população do Rio acabou sendo expulsa do centro do Rio de Janeiro para essa revitalização da cidade, a construção ali, por exemplo, da Avenida Rio Branco, a Cinelândia, e eles tiveram que pegar alguns pertences e correr para os morros do Rio, daí o início das primeiras favelas no Rio de Janeiro, né? Eram populações desassistidas e acabou gerando uma série de violências que a gente nem precisa dizer mais o que a gente percebe lá. Questões sociais eram chamados de casos de polícia. Por aí você vê que a situação era bastante complicada. E no campo não vai ser diferente. Você vai ver movimentos também nesse complexo período aí da República das Oligarquias. A gente vai perceber também alguns movimentos ocorridos no campo, como, por exemplo, um dos mais importantes movimentos, que foi a Guerra de Canudos, um movimento messiânico que aconteceu no Brasil, no interior da Bahia, e que representava a insatisfação de uma grande parte da população camponesa, que não tinha direitos nenhum, apenas trabalhava no pesado, estava nas mãos de grandes latifundiários, e que, não tendo nada mais a perder, acabaram acompanhando uma pessoa que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Eu queria aqui um adjetivo para ele, mas eu não consegui. E ele acabou arregimentando um grupo de mais de 25 mil pessoas, que se instalaram numa região que ninguém queria, inclusive, chamada de região do Belo Monte, e que ficou conhecida também como Arraial de Canudos. Foi fizeram ali com relação ao governo uma certa provocação, eu acho que a palavra seria essa. Foi uma provocação ao governo, debaixo dos olhares do governo, eles montarem aquele grupo, fundarem uma espécie de vila e viverem autonomamente, inclusive desligados até da própria Igreja Católica tradicional. Eles tinham um catolicismo popular, messiânico, e na figura do próprio Antônio Conselheiro como principal líder. Isso acabou causando nas autoridades na época um certo desconforto e até nas autoridades eclesiais, porque as autoridades políticas percebem que isso não vai ser bom porque é um mau exemplo. São 25 mil pessoas que podem estar servindo de mau exemplo para outras 25 mil e assim sucessivamente deixarem de pagar impostos e obedecerem ao governo. Por sua vez, a igreja também entende que são menos pessoas ali fiéis em seus dízimos e suas contribuições para a igreja. Esses movimentos, gente, que a gente viu na cidade e no campo, eles demonstram para a gente a pouca preocupação do governo com relação à maior parte de sua gente. Então eu acho que isso é muito importante. A gente ainda tem um tempinho para a gente poder terminar de discutir, porque no campo a gente ainda poderia colocar outros movimentos. A gente vai tentar entender também o movimento do cangaço. O cangaço, o cangaceiro eram bandidos, Lampião, Maria Bonita, o Corisco e sua esposa Dadá e tantos outros, o Diabo Loiro, eram cangaceiros, eram figuras do mal, malignas, eram figuras violentas. E de fato eles eram realmente muito violentos. Mas a gente considera esses caras, essas pessoas, como bandidos sociais. Por quê? Porque eles são fruto da despreocupação do governo em relação à vida que eles levavam no campo. São pessoas que perderam tudo, são pessoas que não tinham nada mais a perder. Então eles se colocam à vida do crime para poder tentar sobreviver na Caatinga. Alguns, inclusive, eles se aliam a determinados coronéis contra outros coronéis em troca de sobrevivência. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai dar continuidade
falando desses movimentos sociais aí, né, e que estão intimamente ligados aí a essa despreocupação do governo da República Velha em relação à sua gente, tudo bem? E para vocês responderem para mim, para a próxima aula, as páginas 104, 105, 106 e 109 para a próxima aula. 104 a 106 e a 109. E lembrando do nosso complemento da página 4 até a página 24 para a próxima aula. Um grande beijo para todos vocês, um abraço forte, fiquem com Deus e até lá.